Já estamos de pé, então vamos para a Bíblia. Tome sua Bíblia à mão, por gentileza, e abra comigo no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 21. Levítico, capítulo 21. Levítico é o terceiro livro do texto canônico veterotestamentário. Nós vamos ler os versículos de número 17 até o 20. Um texto bem diferente. Na verdade, eu nunca preguei nada nesse texto, nem de longe. Mas dize a Arão: nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Na versão que está sendo projetada diz nariz chato, de membros desproporcionais ou demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcunda, corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Alguém consegue dizer amém aí? Vocês estão olhando para mim com a cara assim estranha? Vamos ler de novo? 17 a 20. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala com ele assim: o serviço do altar é muito sério. Dá uma olhadinha para o irmão do outro lado e fala com ele: a Santa Ceia é muito séria. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz achatado, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor Deus, eu preciso aprender mais da tua palavra. Me ensina, me admoesta e fala comigo. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Apesar dessa fusaca aí. Aqui à direita estão me ouvindo bem? Os irmãos da direita estão me ouvindo bem? Consegue melhorar só lá para frente, irmão Sérgio? Eu tive uma semana bem cheia, muito cansativa. Ontem, todo o dia foi ocupado com as coisas da igreja e do ministério outra vez. Quando terminou o perfil,
Eu nem fui jantar com o pastor que ministrou a aula, porque eu estava me sentindo tão cansado, que pedi a alguém que eu fosse, para eu poder ir para casa, me recolher e descansar. E quando eu cheguei em casa, já era um pouco mais das 23. Deitei, mas não dormi. Com uns 15 minutos deitado sem dormir, eu entendi que Deus queria que eu fosse orar um pouquinho. E eu fui para a biblioteca e ajoelhei-me diante de Deus e busquei a sua face. Depois de algumas poucas horas de oração na presença de Deus, isso já eram 4:30 da manhã, eu entendi que o Espírito Santo queria me trazer uma palavra. E eu levantei do joelho e fui ler a Bíblia. De modo que quando eu voltei a deitar já eram 5:45 da manhã. E o Senhor me trouxe nesta madrugada uma palavra sobre responsabilidades, sacerdócio, a nobreza que é exercer, desempenhar um serviço para Deus. Eu quero compartilhar com vocês esta palavra, e se vocês quiserem deixar o texto bíblico, a Bíblia aberta aí à mão, até para pontuar alguma coisinha na borda da página, de repente, é interessante. Eu quero falar sobre leis que regem o sacerdócio espiritual. Nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E uma tendência natural nossa é tudo aquilo que se torna repetitivo corre o risco de tornar-se comum. Tudo que se torna repetitivo corre o risco de tornar-se comum. E no que se diz respeito à ceia do Senhor, nós também incorremos neste risco. Como nós participamos da ceia mensalmente, nós corremos o risco de começarmos a achar que é apenas um culto diferente da igreja, sem nenhum valor espiritual de maior grandeza, o que será um equívoco de nossa parte se desenvolvermos este conceito, esta consciência. Eu disse para os irmãos esta semana que em um dos dias de pregação, me parece que foi a terça-feira, que na dispensação da graça, na nova aliança, o nosso ministério é uma extensão do ministério de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, ou na chamada Antiga Aliança, o ministério sacerdotal, o exercício do sacerdócio, era levado muito a sério. Não se brincava com o altar. Para início de reflexão, não era Moisés quem escolhia, ou Moisés não foi quem escolheu os sacerdotes. Êxodo 28:1 revela que o próprio Deus foi quem os indicou. E o ato de dois sacerdotes, Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, de entrarem no lugar santo e oferecerem a Deus fogo estranho, fez com que fogo de Deus viesse do altar e os matou no lugar santo. Tamanha a seriedade do
exercício ministerial relacionado ao sacerdote. Os sacerdotes não eram vistos como, aspas, pessoas comuns no meio da multidão. Eles eram os representantes do povo diante de Deus. A autoridade sacerdotal no Antigo Testamento é tão respeitada que um profeta não trazia uma mensagem contra o sacerdote. Você vê no caso de Samuel e Eli que Samuel só transmite a mensagem porque Eli o sentencia: Deus te faça o dobro se você não me transmitir o que da parte de Deus te foi dado para mim. A responsabilidade, portanto, era imensa. Um sacerdote deveria manter-se separado de todo e qualquer tipo de impureza que colocasse em risco, que contaminasse a sua santidade e pureza diante de Deus. Ao povo era permitido fazer algumas coisas que aos sacerdotes não eram. Vou repetir: ao povo era permitido fazerem algumas coisas que ao sacerdote não eram. Aos sacerdotes auxiliares eram permitidas algumas coisas que ao sacerdote mor, ao sumo sacerdote, não lhe era permitido. Por exemplo, os sacerdotes, está no mesmo texto, é só ler os versículos anteriores, poderiam tocar num cadáver desde que fosse pai, mãe, irmão ou irmã. O sumo sacerdote não poderia tocar num cadáver, nem que fosse seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã. Ou seja, à medida que eles se elevavam na categoria do ministério sacerdotal, as restrições aumentavam. Estou falando de sacerdócio, diga amém. Alguém está me entendendo aí? Está muito complicado de entender, não? Muito bem. A função distintiva de um sacerdote era se comunicar com Deus pelo povo e oferecer a Deus sacrifícios em favor do povo. Isso está em Êxodo 19:6, em Êxodo 28:1, das responsabilidades ministeriais do sacerdote. Mas uma coisa especial e que muitas vezes nós ignoramos, e nós pastores precisamos atentar, é que a lei mosaica não institucionaliza o sacerdócio, apenas o oficializa. Você encontra já em Gênesis capítulo 14, a Bíblia fazendo menção no versículo 18 de Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Altíssimo. E quando a lei mosaica perde a sua validade em Cristo, porque aí se estabelece a dispensação da graça, Hebreus 7:26 revela que o sacerdócio permanece em Cristo Jesus. Portanto, as leis espirituais do sacerdócio vão além dos limites da lei mosaica. São leis espirituais. E no texto que nós lemos, Deus faz algumas exigências para um sacerdote, estabelece alguns limites,
E estas exigências apontam para a integridade moral de Cristo Jesus no seu sacerdócio eterno, mas também para as obrigações daqueles que exercem o seu ministério. Vamos observar cada pontinho desse rapidamente, porque eu gostaria que nesta noite nós saíssemos daqui com um conceito mais amplo, mais profundo, do que é a nossa responsabilidade no serviço de Deus. O texto sagrado diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor descaradamente, relaxadamente. De modo que às vezes o indivíduo diz assim: eu estou servindo a Deus, eu faço a obra e estou passando por isso. É que pode ser, não estou dizendo que em todos os casos se fazem assim, mas pode ser que você, que eu, que nós vivamos dificuldades fazendo a obra de Deus, por não fazê-la com o sentimento de responsabilidade e de comprometimento que o altar requer de nós. Alguém consegue dizer amém? Sua Bíblia está aberta? O texto menciona que ninguém que vai exercer o sacerdócio, ninguém que iria servir ao altar no culto a Deus, ninguém que iria servir o pão de Deus, poderia ter deformidade. Agora vamos ver essas deformidades e como elas se aplicam no campo espiritual, porque lá no contexto levítico era o campo físico. Na dispensação da graça, na nova aliança, o campo é espiritual. Primeiro, um sacerdote não poderia ser um homem cego. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: sacerdote precisa ter visão. Veja só, os olhos não enxergam sozinhos, eles dependem da mente. A retina funciona mais ou menos como um filtro, e é incrível que as imagens são vistas pelos olhos em posição contrária, de ponta cabeça. Mas quando a imagem é projetada para o cérebro organiza a visão e faz o discernimento do que você está vendo. Quando o texto faz menção de que um sacerdote não poderia ser cego, está dizendo que líderes cegos são como carros sem faróis à noite. Líderes cegos são como casas sem janelas. Homens e mulheres de Deus sem visão espiritual não podem guiar o povo de Deus. O texto diz que se um cego guia outro cego, ambos cairão numa cova. Um dos períodos mais tristes da história de Israel está descrito em 1 Samuel 3, 1 e 2, quando a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, e o sacerdote não enxergava mais.
justamente porque já não via bem. 1 Samuel 1. Eli confunde o quebrantamento de Ana diante de Deus com embriaguez. Líderes que perdem a visão espiritual, perdem consequentemente o discernimento espiritual, perdem o foco, perdem a direção. Quando Ezequiel começa o texto do seu livro, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: eu vi visões de Deus. Deus quer se manifestar a nós, pastores. Deus quer se manifestar a nós. Uma igreja não poderá ser guiada por sacerdotes cegos. O exercício pastoral não se resume a um atendimento, aspas, psicológico, de gabinete. O ministério não se resume a 40 minutos de pregação, 1 ou 2 vezes por semana. A função sacerdotal nos obriga a percebermos, como Davi, quando o leão está ameaçando o cordeiro, quando o urso está invadindo o rebanho. Por isso, não pode ser cego. O que o Senhor me fez entender estes dias é que Ele não tem conseguido falar mais com muita gente. Estão nos púlpitos, pregam bem, dirigem boas igrejas, mas não mais sob uma direção contínua do Espírito Santo, porque perdeu-se a visão. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: não fique cego. Estamos falando de cegueira espiritual, tá? Por favor. Segundo, o texto diz que além de não ser cego, o sacerdote não poderia manquejar, não poderia ser coxo. Por que isso? Porque pessoas sob estas características têm menor facilidade de se moverem, mais lentas, dificuldade de andar. Mas a menção aqui, e aliás Hebreus capítulo 12, versículo 13, traz para nós uma orientação sobre isso, e aí fazemos a aplicação. Hebreus capítulo 12, versículo 13, o escritor diz assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curada. Porque o que indica o manquejar aqui? Por que o sacerdote não poderia ser manco? Porque indica falta de equilíbrio, falta de definição, indecisão. Líderes precisam ter foco, precisam saber para onde vão. Muita gente quer fazer a obra de Deus, mas não tem firmeza espiritual.
Estão aqui, mas não estão. Estão fazendo a obra, mas não estão. Estou aqui só até surgir algo melhor. Como se as questões espirituais fossem decididas sob as mesmas regras das questões humanas e materiais. Quando Elias reúne o povo de Israel no Monte Carmelo para o desafio contra os profetas de Baal, 1 Reis 18, a pergunta de Elias é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É preciso definir a direção. Não dá para ficar cocheando como a onda do mar. Precisa haver firmeza, equilíbrio, para que o Senhor realize em nós a obra que Ele pretende realizar. Provoca o vizinho e fala com ele: firmeza. Eu quero que nós, pastores, coloquemos isso em mente, leiamos o texto, vamos rever o que o texto está dizendo, porque nosso ministério ficará raquítico, subnutrido, parco, opaco, se nós não entendermos o que Deus quer de nós enquanto posicionamento no ministério sacerdotal. Terceiro, não poderia ter o nariz achatado. Algumas versões usam o termo rosto mutilado. Dentro do contexto espiritual, fala de obreiros que metem o nariz onde não devem. Que se envolvem em questões que não deveriam. Fala de se permitir intrometer-se em questões alheias, e a Bíblia diz que aquele que se envolve em questões alheias é como o tolo que segura um cachorro pelas orelhas, ou seja, vai ser mordido. É noite de Santa Ceia, nós vamos servir o pão, nós vamos servir o cálice, e eu quero fazer uma pergunta muito séria, mas muito séria. Nós vamos servir o pão e o cálice para a noiva do Cordeiro. Isso é muito sério. Podemos fazer isso com a tranquilidade de que o Espírito Santo nos aprova? Não pode ter o rosto mutilado, nariz achatado. Fala de ser agradável, sorridente sem excesso, simpático, afável. Pessoas não vêm à igreja porque não teriam outra programação. Pessoas não vêm à igreja porque passaram o dia na rede tomando água de coco e vendo televisão. Foram feridas em casa, pelo filho, pelo marido, pelo pai, pela esposa.
ouviram desaforo do supervisor, do patrão, do empregado. Quando elas vêm à igreja, vêm cansadas, vêm feridas, vêm fatigadas, vêm pedindo a Deus uma palavra de ânimo. Sacerdotes de rosto deformado não têm a palavra de ânimo, recebem com grosseria, com aspereza, com dureza, machuca o rebanho. Mas é preciso ter em mente que quem zela por este rebanho não sou eu nem é o irmão, mas o divino Espírito de Deus que tem ciúme por nós. Vamos agilizar. Provoca o vizinho de novo e fala com ele: não se meta em questões alheias. Saia de confusão. Saia de confusão. Não seja arrastado pelas confusões dos outros. Tem um provérbio popular que diz assim: quem pariu Mateus, que balance. Ajude sem se envolver. Oriente sem dar palpite. Aconselhe sem dar a sua opinião. Para exercer sacerdócio e servir o pão do Senhor, existem regras espirituais. Terceiro, quarto, não poderia ser um homem sem visão. Não poderia ser alguém que manquejasse, que não tivesse firmeza. Não poderia ser alguém que se envolvesse em questões alheias. E o mesmo texto continua: nem de membros desproporcionais, demasiadamente compridos, diz o texto que está projetado aí. Ou seja, líderes não podem ser exagerados, exacerbados, precisam ser moderados, precisam ter pé no chão. Pastores e sacerdotes não podem falar pelos cotovelos. Fale pouco, mas fale o suficiente. Aleluia. E é interessante que essa ideia de não poder ter membros desproporcionais refere-se a pernas, braços, língua, nariz, queixo, orelha. Porque dentro da aplicação espiritual do texto, está referindo-se exatamente ao fato de que nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio. Quantos crentes desequilibrados na igreja? Quantos psicóticos com o microfone na mão? Quantas pessoas que sofrem de uma carência terrível, porque se terminar de pregar e não conseguir arrastar um elogio, entra em depressão. Está cheio do Espírito agora e de repente está cheio de diabo daqui a 30 minutos. Não serve para o sacerdócio. É preciso haver equilíbrio. Não estou falando de perfeição, porque não somos perfeitos. Todos têm aquele seu dia de descontrole. Mas perceba seu dia de descontrole e o administre com inteligência. Saia do foco de guerra.
Se hoje você está disposto a morder cabeça de cascavel, evite confusão, se recolha, não se exponha. Você tem sacerdócio. Diz para o seu vizinho: você tem sacerdócio. Pastores, temos sacerdócio. Precisamos viver dentro de uma medida de equilíbrio, que as pessoas olhem para nós e não nos vejam anjos no púlpito e demônios na rua. Estou falando do que o Senhor me ministrou na madrugada. Quando eu levantei da oração e fui estudar, e essa mensagem foi elaborada às 5:30 da manhã, 5:45, quando eu pedi permissão para deitar, e quando eu estava deitado, eu senti como se o Espírito me dissesse: dormi ainda não, agora canta. E eu comecei a cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas quando a voz começou a embargar e eu vi que não ia dar certo, eu coloquei o iPad para tocar e dormi louvando a Deus. Equilíbrio. Diz para o seu vizinho: equilíbrio. Vamos mais, porque eu quero parar. Quinto lugar, o texto diz que não poderia servir ao altar aquele que tivesse o pé quebrado. Interessante que os pés são responsáveis pelo sustento do corpo. Se você tiver 1,80 m, com um pé de número 34, 36, você terá dificuldade de se firmar. Mas se você tiver 1,52 m, com um pé número 42, seu pé será maior que a sua perna. É proporcional. Os pés, se quebrados, impedem o indivíduo estar de pé, não tem firmeza. Quantos homens e mulheres de Deus que tenham o seu ministério comprometido porque lhes falta firmeza, são vendáveis. Qualquer proposta os empolga. Tem alguém na casa? Nunca aparecem. São como vagalumes na noite. Você vê aqui, apagou. Quando reaparece, já está daqui a 15 metros. Não tem constância. Somem, ninguém sabe por quê. Reaparece, ninguém sabe de onde. Não pode servir o altar. Bom, isso aqui é Bíblia. Sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui é Bíblia. Se firme num lugar. Pare num lugar. Floresça onde você foi plantado. Cresça onde Deus te colocou. Mas ninguém está me deixando crescer. Ninguém lhe impede crescer quando quem te rega é Cristo.
Ninguém. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não pode ter o pé quebrado para servir o altar, não pode ter a mão quebrada. Por quê? Porque mão fala de serviço, mão fala de trabalho. Na Bíblia, a mão representa a nossa habilidade no serviço, e a mão quebrada indica falta de habilidade no serviço. Não sustentam nada, começam e não terminam, iniciam e não concluem. Isso é característica de sacerdote com a mão quebrada. Volta atrás só porque o diabo se levantou, empreende uma obra, mas ficou difícil, recuam. Não, aquilo que Deus colocou em tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, diz a Bíblia. Sacerdote de mão quebrada não pode estender a mão para abençoar alguém. Ei, não aceite ser abençoado por quem não é abençoado. Diz aí para o seu vizinho: não aceite ser abençoado por quem não é abençoado. Quem vai ministrar a bênção para você precisa ser abençoado primeiro, ou não tem condição de abençoar. Aí tem gente que acha que pastor tem que viver na requenguela, na pindaíba. Todo mundo pode prosperar. Pastor não, tem que viver pensando que tem que viver como Malavéia, na porrada para perder a poeira. Que condição tem alguém de te abençoar se ele não desfruta da bênção que profetiza sobre a tua vida? A mão não pode ser quebrada. Levante assim a sua mão, estenda a mão para o seu vizinho e diz para ele assim: eu sou abençoado. Então, em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Diz para ele: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você vai condenar, porque você recebeu de Deus uma herança, uma bênção. Não para de fazer uma obra porque alguém te criticou. Se eu tivesse parado o meu ministério por causa das críticas, eu deveria ter parado no primeiro dia, mesmo antes de começar. Então seja firme, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos lá. Não poderia ser corcunda, corcovado. Por quê? A vergonha me abateu, a humilhação me atingiu, a vontade de morrer me dominou, a minha autoestima acabou, e eu andava assim.
Um dia eu descobri que o Espírito Santo não me queria fatigado, cansado, envergonhado, lambendo a água da poça. E eu olhei no espelho e disse para mim, que eu já disse aqui que eu prego para mim, tá? Eu prego para mim. Eu olhei no espelho e disse para mim: negão, organiza a postura, levanta a cabeça, olha para frente, porque sacerdote não olha para baixo, olha para frente. Não deixe Satanás colocar a sua cabeça para baixo. Levante a cabeça e olhe para o alvo, porque o nosso general é Cristo e Ele está diante de nós. Para Jesus? É para Jesus? O salmista diz no Salmo 141: os meus olhos estão postos em ti. Estevão estava sendo apedrejado, Atos 7,56. Para onde Estevão olhou? Eis que vejo os céus abertos. Estevão não viu a sepultura aberta. O cara está morrendo, mas não viu a sepultura. Viu o céu. Viu o céu. Quebre toda palavra de maldição contra a sua vida. Rejeite toda palavra de rechaçamento contra a sua vida. Rejeite toda palavra de humilhação para você. Rejeite toda palavra de vergonha. E se o diabo fez bagunça na sua casa e quis lhe abaixar a cabeça, levante, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Levanta a cabeça. Fala aí com o vizinho: levanta a cabeça. É, pastor, mas feio, estou com vergonha. Tá. Então eu vou lhe dar uma sugestão. Lucas 13. Jesus chegou na sinagoga e tinha uma mulher que andava assim há 11 anos. Sabe o que ele fez? Mulher, vem cá, seja livre desse teu mal. E a Bíblia diz que ela foi curada na hora. Ei, se você está andando cabisbaixo, olhando para o chão, morto de vergonha e constrangimento, Jesus chegou no templo e Ele está dizendo para você agora: seja livre deste teu mal. Seja livre deste teu mal. Seja livre deste teu mal. Levante a cabeça. Por isso não podia ser corcunda, porque representava alguém que olhava para baixo, não tinha propósito, não tinha foco, não tinha alvo. Não podia ser anão. 8º lugar, já estou terminando. Por que não poderia ser anão? Porque teria dificuldade de alcançar o altar para oferecer o sacrifício. Fala de obreiros que não crescem espiritualmente. Fala de gente que está na igreja desde que ela foi fundada há 2000 anos atrás e não cresceu, não desenvolveu a sua fé. Nós não podemos jamais nos conformarmos com a nossa estatura espiritual.
Não podemos parar no tempo. No que se diz respeito à nossa vida espiritual. Crescer aqui não é ser diácono hoje, tem que ser presbítero amanhã, pastor depois, bispo logo mais tarde, sacerdote no fim de semana e vice-deus daqui ao próximo mês. Não, isso não é crescimento, pode ser inchaço. Crescer aqui é espiritualmente, é avançar no crescimento com Deus. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 assim: crescei na graça e no conhecimento. Tem gente que não deixa de ser novo convertido nunca. Não larga de ser criança nunca. Sabe aquele meninão de 1,90 m com cabeça de 13 anos? Na vida espiritual existe. Provoca o vizinho e fala com ele: cresce espiritualmente. Nós vamos participar da ceia daqui a uns minutinhos. Pergunta para o teu vizinho: como está a tua vida espiritual? Irmão, vou te dizer um negócio da parte de Deus. Cansa. Estou te fazendo um pedido. Cansa de fazer mutreta. Cansa de arrumar jeitinho. Cansa. Fica fatigado de arrumar atalhos para a tua vida. Rejeite viver de qualquer maneira. Coloque-se diante de Deus e diz para Ele: o céu é o limite, eu quero crescer na Tua presença. Além de não poder ser anão, não podia ter belida no olho. Belida é o que nós chamamos de catarata. A belida cria no olho uma névoa leitosa que torna a visão distorcida, embaçada. Sacerdote não pode ver as coisas como se estivesse vendo através do vidro molhado. Líderes espirituais não podem ter a visão embaçada. Precisamos pedir ao Senhor que a nossa visão seja clara acerca das coisas. Não viva julgando os outros, fazendo conjectura sobre os outros, porque quando você age assim, você corre o risco de estar julgando um servo alheio. E a Bíblia diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Sei não, viu? Acho que fulano, ai ai. E tem uns irmãos que fica descobrindo os teus segredos, as tuas dificuldades, fica bisbilhotando os detalhes da tua vida, para depois falar com você em nome de Deus. Deus me fez sentir. Fica jogando verde para colher maduro. Não viu nada e fica inventando o que viu. Como ele não tem certeza, ele fala assim: é como se fosse assim, algo assim, é assim, como se fosse, o Senhor me mostrou assim, como se fosse assim. Para com isso, irmão. Jeová não é míope. O que ele vê, ele vê. E a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo.
E o salmista diz assim: como fugirei do teu espírito e como me ausentarei da tua face? Se eu subir ao céu, aí a tua morada; se eu descer no abismo e lá colocar a minha cama, lá o Senhor me alcançará. Se eu descer às trevas e disser: aqui será a minha morada, até lá a tua luz me alcançará. Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu sentar e o meu levantar. Para de inventar visão. Para de inventar visão. Eli estava com belida nos olhos. Ana estava quebrantada diante de Deus. Ele disse: está bêbada. Visão distorcida, embaçada das coisas. Chamamos de sagrado aquilo que Deus chama de profano. Chamamos de profano aquilo que Deus já declarou que é sagrado. Falta visão. O sacerdote não podia sofrer de belida nos olhos. Diga comigo assim: Senhor, abre a minha visão, amplia a minha visão, em nome de Jesus. Décimo lugar, só são 12. Não podia ter sarna. Imagina no pé do altar um camarada nessa situação. Escabiose. Causada por fungo. Ficam manchas na pele. Causa inflamação na epiderme. É contagiosa. Se você vestir a roupa de alguém com sarna, se você se cobrir com o lençol de alguém com sarna, se você calçar o sapato de alguém com sarna, você vai ter sarna. Quanto crente sarnento. Pau. Contamina as pessoas com as suas fofocas. Irmão, uma mulher fofoqueira é feio. Desculpa o machismo, mas um homem fofoqueiro é mais feio ainda. E um pastor fofoqueiro, eu morro. É o cúmulo. Sacerdote que gosta de fofoca, sarnento, não tem saúde que dê conta. Não podia servir ao altar por isso. Contagiava as pessoas com as suas inquietações. Não contamine ninguém com os seus conflitos. Se precisa de alguém, não contamine, peça ajuda a quem pode te orientar. E no mais, lança a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Vamos parar? Impingem, parecido com a sarna, mas causada por um fungo diferente, que poderia infectar além da pele também as unhas. Não poderia ser sacerdote, porque quem sofre da impingem está relacionado com aquele indivíduo que está cheio de deformidade, carrancudo, além de fofoqueiro, deixa eu achar a palavra certa, pose de santarrão.
chega com cara de anjo para descobrir teu segredo e fazer fofoca da tua vida. E eu estou cansado desse tipo de coisa. No reino de Deus isso é inadmissível. Isso é comportamento do mundo sem Deus e daqueles que não têm caráter, não têm moral, não têm princípios. Porque até no mundo onde as pessoas não conhecem porventura a Deus, se elas tiverem princípio e caráter, elas rejeitam esse tipo de conduta. Na igreja isso não pode crescer, isso não pode proliferar. No ministério sacerdotal, isso não pode acontecer. Eu não posso contaminar o meu companheiro com as sarnas e as epigens do meu corpo ou da minha alma. Para servir o pão de Deus, eu preciso me colocar na presença de Deus, para que Ele me cure dessas deformidades de caráter, de alma. Somos homens e mulheres de Deus. Eu vou terminar para a gente celebrar a ceia. Tem gente na casa? Está tudo bem aí? Pergunta para o seu vizinho, está tudo bem contigo? Pergunta para o outro vizinho assim, pastor está meio chato hoje? Só um pouquinho, né? Último lugar, não poderia ter o testículo quebrado, estéril, não reproduz, não gera filhos, não faz filhos espirituais. Sacerdotes precisam gerar filhos espirituais. Para que o nosso sacerdócio seja válido diante do altar, é preciso haver fruto do nosso ministério. Esta igreja precisa produzir frutos. Não podia ser um sacerdote com o testículo quebrado, porque esses não transmitem vida. Jesus diz em João 15,16 assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fala com o teu vizinho, você foi chamado para frutificar. Nós estamos exercendo o nosso ministério sem a consciência do que ele representa diante de Deus. Sem noção de responsabilidade. E presta atenção nisso. Quando Davi mandou a sentença de morte sobre a vida de Urias, quem levou foi o próprio Urias. Ele não sabia o que levava. Quem carrega uma responsabilidade sem saber o que ela representa, pode estar levando a sua própria sentença. Ministério é coisa séria. Um dia nós vamos ter que parar diante do Todo-Poderoso, Senhor da igreja, e prestar contas. E aí tem um hino na harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias para o Senhor me apresentar. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: gere filhos espirituais. Fique de pé quem puder, por favor. Hora de nos preocuparmos
com a maneira como conduzimos o sacerdócio que Deus nos confiou. Hora de fazermos um autoexame, ver a nossa pele, se tem sarna e pigens. E lá no oftalmologista da Trindade, o Espírito Santo, fazer um exame de vista, para ver se não tem belida no olho, ou se já não estamos cegos e nem percebemos. Às vezes, o poste da tua casa já apagou, e só porque o do vizinho está aceso, você está se conformando com a claridade que ele manda de lá para cá. Só quando a do vizinho apagar também é que você vai perceber que a sua está apagada há muito mais tempo. Momento de concerto com Deus agora. Onde você estiver, nós vamos celebrar a ceia. Aí no seu lugar, faça o seu concerto com Deus agora. Faz uma revisão da sua vida. Veja o que precisa ser arrumado. E faz uma oração de confissão e entrega agora. De pé, de joelho, sentado. Mas este é o momento de chegarmos ao altar de Deus. Nós vamos comer do pão do Senhor e vamos tomar do cálice do Senhor. E isto não pode ser feito de qualquer maneira. Meus amados pastores, companheiros, amigos, vamos fazer uma revisão nossa, pessoal, e pedir a Deus agora para nos curar, para que nós possamos exercer o ministério de modo que Jesus seja honrado. O que quer que haja em nós que desagrada a Deus, ainda que alguns achem bonitinho, mas se ofende a Deus, corrige agora. Pai, em nome de Jesus, está escrito que santidade convém à tua casa. Nós vamos participar do pão do Senhor e do cálice do Senhor. E eu quero suplicar a Deus nesta noite, trata-nos. Estamos diante do teu altar, trata-nos. Não deixa que nós nos acostumemos com a sarna, com a cegueira, com o desequilíbrio, com a impingem, com a falta de frutos no nosso ministério. Não permitas, Senhor. Abre a nossa visão espiritual, Jesus. Abre a nossa visão espiritual. Agora, Espírito Santo, eu te peço, paira sobre este lugar e ministra esta palavra. Direciona a alma do teu povo, cada um segundo a sua necessidade, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, ministra, Senhor, agora em nosso interior, em nosso ser, no nome de Jesus. Se não for pedir demais, ore com a pessoa do seu lado agora. Deus,
Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção, liberação, toque da tua presença. Aleluia. Se você entende que há algo na sua vida que te impediria de participar da ceia do Senhor nesta noite, joelha aí onde você estiver, curva a cabeça aí onde você estiver, resolve com Jesus. Jesus é bom, Jesus é bom. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Pastores, vamos fazer a higienização das mãos? Que ataque por favor, é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. pastores e presbíteros, por favor. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão.
gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Diga comigo assim: nenhuma deformidade vai atrapalhar o meu serviço no altar do meu Deus. Pode sentar em nome de Jesus.